Provérbios 12, 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua do sábio é saúde. Está uma paradinha do Senhor Jesus. Então, o que ele diz aqui, né? Que a palavra de algumas pessoas é como ponta de espada. Que tudo que a pessoa fala fere, né? Isso aqui é sério, isso é uma coisa que acontece muito. Isso aqui é uma coisa que destrói muito famílias. Né? Toda vez que você fala, aquela palavra, sempre tem aquela palavra para cutucar, brigar, xingar. Né? Tipo assim, a pessoa tem aquela palavra muito dura às vezes. Às vezes nós temos problemas porque a gente quer resolver tudo brigando. Né? A gente aprendeu muitas vezes isso. Na maioria das casas, infelizmente, a gente aprendeu sim, né? A gente aprendeu meio que na briga, né? Não tem que ser assim. Então, às vezes a palavra é tão... Ela machuca tanto que às vezes a pessoa não recebe mais. Esse dia eu conversei com uma irmã e a irmã estava com um problema no casamento, e estava conversando com ela, né? Ela disse: pastor, eu já não sei, eu estou orando, estou falando uma parte que não resolve nada. E na hora eu me lembrei daquele versículo que a Bíblia diz que é mais fácil você conquistar uma cidade. É fácil conquistar uma cidade? Não. Mas a Bíblia diz: é mais fácil você conquistar uma cidade do que um irmão ofendido. Aí você briga, você ofende, aí você quer pregar para ele, não aceita mais. É mais fácil você conquistar uma cidade do que um irmão ofendido. Quer dizer, você ofende a pessoa ela cria um muro, ela fecha, ela não te ouve mais, ela não te respeita mais, e acabou. Então muitas vezes a gente não consegue trazer nossa família para Jesus, ou não consegue pregar para eles, ou não consegue ajudar eles, porque a gente acaba ferindo com as nossas palavras. E a Bíblia diz que tem palavras que são como ponta de espada, que machucam mesmo. Imagina, você passa a ponta da espada, onde ela toca, ela fere. E tem pessoas que são assim, as palavras são muito duras, né? Mas a última parte diz assim, ó: mas a língua do sábio é saúde, ela é cura. Né? A tradução original diz: mas a língua do sábio é cura. Enquanto a língua da pessoa que muito pesada, ela fere, a língua do sábio ela cura. Como é que ela cura? Né? A pessoa está meio estressada, aí você dá uma palavra branda, uma palavra mansa, uma palavra mais... Né? E aquela pessoa se acalma, aquela pessoa resolve com Jesus. Então cuidado com as suas palavras. Aqui está falando das nossas palavras. Isso aqui é as nossas. As nossas palavras podem ferir ou nossas palavras podem curar, dependendo do que nós falamos. Então isso aqui é uma coisa muito forte, né? Como no casamento, como a irmã estava comentando na empresa. Começa todo mundo brigado, todo mundo xingado, daqui a pouquinho vira um clima ruim na empresa, um clima ruim na casa da pessoa. Então tem que tomar cuidado. Amém? Salmo 34, 1 diz assim, ó. Isso aqui é um salmo de Davi, né? Eu vou ler o título dele aqui. O título diz assim, ó: Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exalta a confiar nele. Esse que é o título do salmo, né? Davi louva ao Senhor. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre nós agradecermos por cada promessa que Deus fez. Porque tudo que Deus falou é para se cumprir em nossa vida. E só vai se cumprir se nós cremos que é nosso. A partir do momento que você pega você recebeu uma palavra, começa a agradecer a Deus: obrigado por esta palavra. Ela vai se tornar realidade na sua vida. O que Deus falou para Abraão? Você vai se chamar pai de multidão. Mesmo antes de ele ser pai, ele começou a dizer, eu sou pai de multidões. Ele começou a agradecer a Deus pelos filhos. Assim tem que ser. Olha o que diz aqui, eu não assim, ó: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Então o Davi, o sucesso dele tinha uma direção. Não é por acaso que ele era vencedor. Não é por acaso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não é por acaso que Deus ajudava ele a vencer as suas lutas. Não é por acaso. Por quê? Ele diz assim, ó: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Em vez de eu reclamar, em vez de ficar murmurando, eu vou agradecer. Deus, obrigado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em todas as coisas sou mais. Deus, eu te agradeço, porque tua palavra diz que eu sou mais que vencedor em todas as coisas.
a gente vai agradecendo a Deus, vai agradecendo, a gente assume aquilo. Quando você começa a agradecer por algo, você está assumindo isso na tua vida. Amém. E na Bíblia está cheio de exemplos e de promessas que Deus fez. O problema é que a gente fica assim, pedindo, como se, né? Não, o próprio Jesus diz: se nós que somos maus queremos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial quer dar bens aos que lhe pedir. Então Deus quer. Por que Ele fez a promessa? Porque Ele quer que se torne realidade. Então a gente tem que começar a agradecer a Deus pela promessa. Porque Deus falou para Abraão, né? Antes de ele ser pai, você vai se chamar pai de multidões. Você vê quando Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, antes de ressuscitar Lázaro, ele chega na frente do túmulo, né? E aí ele começa a dizer: Pai, eu te dou graças por ter me ouvido. Mas ele nem tinha feito oração ainda para Lázaro levantar. Ele agradeceu a Deus antes de Lázaro ressuscitar. Esse é um princípio. Ele não fez isso por acaso, é um princípio. Quando você acredita que algo é seu, você vai agradecer. A promessa é como se fosse um documento que aquilo é seu. E se você crê, por exemplo, se eu desse para você, né, eu pegasse agora o documento do carro e passasse para o seu nome, mesmo sem você ver o carro, passando o documento para o teu nome, o carro é seu. A mesma coisa, toda a promessa que Deus nos dá é nossa. A hora que você assume ela, é como se você colocasse o teu nome naquele documento, dizendo: essa promessa é minha, Deus, eu te agradeço por ela. Tudo é possível aqui. Então quando você começa a crer na palavra, ela se torna sua. E quando você começa a crer na palavra, começa a agradecer, o seu subconsciente começa a aceitar isso. Você vai agradecer a Deus: obrigado, porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado. O seu subconsciente vai entendendo isso, vai dizer: você foi sarado pelo Filho de Jesus. Então a gente precisa começar a agradecer. Davi disse, e o seu louvor está continuamente na minha boca. Ele está dizendo, não fala assim: eu vou agradecer a Deus quando a bênção vir. Não, eu vou agradecer a Deus agora. Todo dia já estou agradecendo a vitória, em nome do Senhor Jesus. 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Olha o que ele diz: a minha alma se gloriará no Senhor. O que o salmista está dizendo? O que Davi estava dizendo? A minha alma vai se alegrar naquilo que Deus já fez na minha vida. Se Davi na época, Davi ainda estava no Velho Testamento, que era mais, né? No Novo Testamento é muito mais, porque por isso que o Velho Testamento é a sombra do Novo. No Novo Testamento já se cumpriu muita coisa que no Velho não tinha se cumprido. Mas mesmo assim, o salmista diz: olha, eu vou me alegrar no Senhor todo dia. Eu vou me agradar a Deus pelas promessas. Eu vou me agradar a Deus pelo que Ele prometeu. Eu vou me agradar a Deus pelo que Ele é na minha vida, né? E a gente precisa aprender. 3. Engrandecei ao Senhor comigo. O que ele está dizendo? Eu preciso engrandecer Deus no meu coração. Tem gente que acha que Deus é desse tamanho, né? Fizeram macumba, a pessoa: ai meu Deus, vou morrer. Tem gente que acredita mais na macumba do que em Deus. A gente precisa engrandecer Deus na gente. Como é que eu faço isso? Agradecendo, louvando, meditando o que Deus é. Aí você vai glorificando, vai exaltando, fala: poxa, o que Deus é? Ele diz: eu vou engrandecer Deus, o Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Pouco mais. 4. Rendei ao Senhor, ou melhor, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me. Isso aqui eu amo, isso aqui eu já muitas vezes me livrou, muitas vezes quando eu tenho um problema, eu lembro desse versículo aqui, começo a orar por ele, agradecer a Deus por ele. Ele disse: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Quando você começa a buscar Deus, você pode agradecer já, porque Ele vai te responder, ou já te respondeu. Você vai ver que toda vez, Davi, o próprio Senhor Jesus, quando ele vai agradecer, diz: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Ele sabia que, né? Então você vai agradecendo a Deus, sabendo que Deus não vai falhar, sabendo que a resposta virá. O céu passa, a terra passa, a palavra de Deus não
passa. Deus vai honrar a palavra dele. Senhor, o Senhor falou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar na minha vida. O Senhor vai ver no Senhor Jesus. Você vai glorificando, vai exaltando, você vai agradecendo a Deus, você vai agindo a sua fé, dando glórias a Deus. Quando você começa a agradecer, você começa a ter uma atitude positiva. Lembra do povo de Israel? Deus havia prometido a terra, mas toda vez eles agiam como se não fosse dono da terra. Toda vez que Deus assim, eu vou dar para você a terra que manda leite e mel. O que Deus queria? Que o povo assumisse, disse, não, essa terra é nossa. Deus já nos deu essa terra pertence a nós. Eles deviam falar como donos da terra. Mas eles falavam como gente que morreu no deserto. Nós vamos morrer no deserto. Nunca eles se viam dentro daquela terra. E isso é o motivo de muitas vezes a gente não receber a vitória. Porque a gente ainda continua falando como se a gente não fosse dono da promessa. Não tivesse os direitos da promessa. Você tem que começar a falar como possuidor da promessa. O céu passa, a terra passa, mas o que Deus prometeu não pode passar. Então você tem que começar a falar como possuidor da promessa. Verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Deus, obrigado. Porque a tua palavra diz, eu assumo isso. Isso é meu, em nome de Jesus. Seja falar, mesmo você sentindo o sintoma, você começa a dizer, Deus, eu fui sarado pelas filhas de Jesus. Verdadeiramente Jesus levou todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Então eu preciso começar a agradecer a Deus pela saúde. Deus, obrigado. Verdadeiramente eu fui sarado pelas filhas de Jesus. Você começa a agradecer, começa a tomar posse, e aquela palavra se torna real. Lembra que o centurião falou? Senhor, basta uma palavra e meu servo estará curado. Uma palavra. Você pega, você começa a agradecer pela palavra. A própria palavra sara. Provérbio diz, enviei a minha palavra e eu sarei. O que Deus envia? Palavra. Agora, a palavra só sara quem toma o remédio. O remédio fica a palavra. Por exemplo, se você vai no médico, o médico fala assim, tem que tomar esse remédio aqui, você vai ficar curado. Aí você vai para casa, bota o remédio lá no armário. Vai curar? Não vai. A mesma coisa a palavra não vai funcionar. Tem a palavra da prosperidade, que se você não colocar, não agradecer a Deus, pelo que Deus prometeu para a vida financeira, as semanas está vendo, digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos, seja engrandecido. Veja que a Bíblia diz que a gente tem que falar continuamente isso. Por quê? Quando você começa a falar assim, Deus, louvado seja o Senhor que ama a minha prosperidade. Porque eu sou servo do Senhor. Quem é servo de Deus aqui? Amém. Deus ama a prosperidade dos seus servos. Então você vai dizer isso continuamente. Engrandecido, louvado seja o Senhor que ama a minha prosperidade. Por que a gente tem que falar isso continuamente? Para nós entendermos, para o nosso subconsciente aceitar. Porque nós já fomos programados para a miséria. Nós já fomos programados para a escassez. Nós fomos programados para sobreviver. A gente está programado assim, vivendo assim, tomara que eu consiga pagar minhas contas tudo. Nós já estamos programados assim. O mundo, ele vai, a vez que o diabo é o Deus desse mundo, e ele usa a rede, ele usa as pessoas, ele usa a situação, ainda mais hoje com as redes sociais, ele usa tudo isso para programar nós, para nós vivermos essa vida de escassez. Então a gente começa a viver assim, meio que sobrevivendo, Tomara que eu consiga colocar minhas contas em dia, tomara que eu chegue no final do mês, dê tudo certo. A gente foi programado para isso. Então a gente tem que começar a dizer, como a Bíblia diz, digam continuamente, todo dia, toda hora. Por quê? Para você poder se reprogramar. Digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. Se Deus ama a minha prosperidade, Ele quer que eu prospere. Então você tem que começar a falar isso. Aí você vai começar a dizer, poxa, Deus ama que eu prospere. Aí você vai sair desse modo de escassez. Você vai começar a pensar, poxa, Deus quer que eu prospere. E quando você começa a ver, a maioria das pessoas, você pergunta a pessoa, você quer isso, quer aquilo? Diz, se Deus quiser, eu vou ter. Se Deus quiser, eu vou ter. O que tem na cabeça da pessoa? Deus não quer que eu prospere. Aí a pessoa está doente, se Deus quiser eu vou ser curado. Mas qual é o pai que quer ver seu filho doente?
Jesus disse: vós que sois mal. Nós temos uma certa maldade, né? Ele disse: se vocês que são mal quereis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu quer dar boas coisas aos que Ele pede. Deus quer dar coisas boas. Deus quer dar saúde. Só que a gente vai aceitando, a gente acha: não, se Deus quiser. Parece que é Deus que não quer que a gente seja curado. Quando a Bíblia diz que Jesus dizia: eu vim trazer vida, e vida como? O diabo veio matar, roubar. Quem veio destruir saúde foi o diabo. Quem veio trazer sofrimento foi o diabo. Então a gente precisa falar continuamente: o Senhor que ama a minha prosperidade, seja engrandecido a minha vida, seja louvado. Comece a agradecer pela prosperidade. Comece a agradecer, você vai vir constante. A prosperidade é um dom de Deus. Se Deus ama a nossa prosperidade, Ele vai nos dar o dom da prosperidade. O que vai acontecer? As coisas vão começar a dar certo, vão funcionar. Não porque você é perfeito, que você faz tudo certo, não, mas porque Deus prometeu. E Deus sempre vai querer cumprir o que Ele prometeu. Eu me lembro anos atrás que eu fui orar por uma situação que precisava, e eu não me achava digno naquele momento, né? Eu falei assim: meu Deus, mas como assim? E aí Deus falou: coração, não estou te dando isso porque você merece, estou te dando isso porque eu prometi isso para vocês. Jesus morreu na cruz porque foi um propósito de Deus. Deus nos amou de tal maneira e deu seu filho. Ponto. É algo que Ele deu porque Ele quis. Todas as promessas que Deus fez, ninguém obrigou Deus a fazer promessas. Toda promessa que Deus fez, porque Ele quis fazer. E toda promessa que Deus fez é para se cumprir em nós. Então a gente precisa começar a renovar nosso entendimento. O que a Bíblia diz? Renova teu entendimento, teu pensamento, a maneira que você pensa, a maneira que você imagina. Por quê? A Bíblia diz: renova teu entendimento para você experimentar as coisas grandes e boas que Deus tem para a tua vida. Tem coisas grandes e boas preparadas para a gente. Mas se a gente não renovar o entendimento, a gente fica naquele entendimento: ah, se Deus quiser. Não, Deus quer. Deus ama a minha prosperidade. Jesus morreu para que tudo que nele crê não pereça. A Bíblia diz que na cruz Jesus levou nossas dores e enfermidades. Peraí, se Jesus morreu na cruz para você ser curado, ser perdoado, ser salvo, por que você agora nem queria que você ficasse doente de novo? Se a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sanados. Se Jesus aceitou ser ferido com as nossas enfermidades, por que não ia querer que você fosse curado? Só que a gente foi programado achando que Deus quer que a gente fique doente, e que se um dia Deus vai olhar para nós e vai dizer: poxa, hoje eu quero te curar. Não, a Bíblia é clara. Jesus, quando Ele mandou pregar o Evangelho, isso aqui é muito forte, se você entender isso aqui, muda tudo na tua vida. Jesus, quando mandou pregar o Evangelho é o poder de Deus, né? Por isso que a gente tem que ouvir. A fé vem por ouvir, e ouvir o quê? Prega o Evangelho. Ele diz: ide pregar o Evangelho. A ordem é essa: ide pregar o Evangelho. Curai os enfermos, libertai os encarcerados. Vamos lá. Olha o que Jesus mandou fazer: pregar o Evangelho. Por que o Evangelho? Porque o Evangelho é a única coisa que pode te libertar de verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. A verdadeira libertação nunca vai vir. Você pode ter dinheiro e ainda ser escravo. Agora, por isso que a gente tem que ouvir o Evangelho. A coisa mais bela que tem é você ouvir o Evangelho. A palavra vai entrando e vai libertando você. Você vai entendendo, vai mudando, Então, primeira coisa. Segunda coisa, ele diz: ide pregar o Evangelho, curai os enfermos. Olha que em seguida, assim que ele manda pregar o Evangelho, em seguida já diz: agora também cura os enfermos. Então é a vontade de Deus? Claro que é. Ele não diz: olha, ore para ver se os enfermos vão ser curados. Ore para todo mundo, talvez alguns sejam curados. Ele diz: ide pregar o Evangelho, curar os enfermos. E você vai, a hora que ele já deu ordem, a oração da fé curará os enfermos. Não é para tentar, é para fazer a oração para o enfermo ser curado. Em meu nome libertarão os encarcerados. Então toda pessoa presa, é macumba, é olho, é não sei o que, seja o que for, é para ser livre. Então a gente começa a agradecer a Deus pelo que Ele já fez. Tudo que você precisa já foi dado, visto que o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida. Tudo que você precisa para a vida e piedade, para ver uma vida piedosa, uma vida abençoada, já foi nos dado pelo seu divino poder, já nos foi dado. Não é o que Ele vai dar. Pastor, um dia Deus vai me dar. Deus diz: tudo já foi dado, visto que o seu divino poder nos deu.
Tudo que diz respeito à vida e à piedade. Tudo que você precisa já foi dado. Então a gente começa a agradecer a Deus, começa a louvar a Deus, começa a glorificar a Deus. Por quê, pastor? Porque Ele já me deu, já me abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Né? A Bíblia diz, com Ele, todas as coisas. A Bíblia diz, com Jesus, Deus nos deu todas as coisas. Então o que a gente precisa entender? Quem já aceitou Jesus como seu Senhor? Amém. Com Ele, todas. Não, pastor, estou orando para Deus me abençoar, estou orando para Deus me abençoar. Não, Deus já me abençoou, Deus já me deu todas as coisas em Cristo Jesus. Né? Deus já me deu todas as coisas. A Bíblia diz que com Ele, todas as coisas. Sem Ele, nada. Mas com Jesus, todas as coisas. Então eu preciso colocar isso dentro e começar a agradecer a Deus por isso. Você começa a agradecer a Deus, começa a louvar a Deus, começa a glorificar a Deus, começa a buscar para Deus, obrigado. Eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Né? Porque a Bíblia diz que com Cristo, com Jesus, em Jesus, Ele nos abençoou em Jesus. Entendeu? Né? Então a gente precisa colocar isso no nosso coração em nome de Jesus. Vamos um pouquinho lá para frente de Jesus, no 6. No 5 diz assim, ó, olharam para Ele e foram iluminados, e o seu rosto nunca mais foi envergonhado. Olha que forte isso, né? Do Salmo, né? Salmo 34, 5. Ó. Olharam para Ele. Como é que eu olho para Ele? Olhando para a palavra, meditando na palavra. Olhando para Ele, ó, foram iluminados. É bom ser iluminado. Como é que é iluminado? Você viu quando a pessoa, você anda, qualquer coisa, você olha para a pessoa, você vê um brilho no olho. Você vê aquela pessoa, cabeça erguida. Você vê, tá em não sei o quê, você vê aquela alegria. Não tem coisa melhor, né? E ó, e os seus rostos ficarão, não ficarão confundidos. Tem tradução que diz envergonhados. Deus não quer que você viva envergonhado, meu Deus, que vergonha, que misericórdia. Não, está repreendido no Senhor Jesus. Olhando para Deus, você não fica mais envergonhado. Pouco mais, 6. Clamou esse pobre, né? E o Senhor ouviu e o salvou de quantas? Todas. Né? Deus nos salva de todas as nossas, todas elas. Olha que diz, nos salvou de todas as nossas angústias, todas. Então não importa quanta luta vier, não importa se tem bastante, não importa, você tem que entender, Jesus pagou o preço para que eu fosse livre de todas as minhas angústias. Clame a Ele, você vai ser salvo de todas as suas angústias. Quando o problema vem, eu nunca me esqueci do dia que estava orando. Um dia eu estava orando a Deus, buscando a Deus lá, né? Em uma situação meio grave, né? E aí Deus falou, o Espírito Santo falou um coração muito forte. Em todas essas coisas, em todas, você é mais que vencedor. Eu me lembro que eu levantei na mesma hora e comecei a agradecer. Eu estava rodeado de problemas. Pensa que o cara estava desesperado naquele momento. Um monte de coisa para resolver. Mas na hora que ele estava orando, buscando, assim, aquela palavra saltou meu coração dentro. Falei assim, em todas essas coisas, em todas, somos mais que vencedor. Comecei a agradecer a Deus, Deus, obrigado. Em todas as coisas, comecei a olhar, cada problema que vinha, olhar para o problema e disse, nesse também eu vou vencer. Vinha outro problema, nesse também eu vou vencer. Deus, obrigado. O problema veio, mas o Senhor disse que eu sou mais que vencedor, então esse também eu sou vencedor. Eu começava a agradecer a Deus mesmo antes de pensar em resolver o problema. Comece a agradecer porque diz que em todas, e ouviu, né, eu salvou de todas as suas angústias, todas. Você tem algum problema, é um problema na família, é um problema na casa, é um problema financeiro, é um problema de saúde. Quantas? Todas. Então quando você tem, por isso que a gente tem que aprender a agradecer a Deus. Por quê? Porque Ele já nos livrou de todas as nossas angústias. Mas diz mais, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Não é ao redor de todos, tá? Presta atenção aqui no detalhe, O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O que é temer? É seguir os seus conselhos, é seguir a palavra, é prestar atenção, o que Deus falou. Né? Não adianta a pessoa faz tudo o que ela quer e depois Deus vai abençoar. Não vai, não. O anjo está acampado ao redor daqueles que temem. Né? As coisas erradas vêm, não quero isso não. Mas não que seja perfeito. Perfeito ninguém é. Todos nós temos falhas.
né? Mas a gente se esforça mais. Eu sempre digo assim, ó, eu não sou perfeito, mas me esforço o máximo para viver a palavra. O que eu puder fazer para melhorar cada vez mais, para não dar motivo de escândalo, eu vou dar. A mesma coisa. Eu sempre digo, as pessoas que estão na igreja, elas não são perfeitas, mas quem está aqui na igreja, normalmente é quem quer melhorar. Pode ser um bandido, chegou aqui e disse, não, eu quero melhorar, quero que Deus mude. A pessoa chegou na igreja, ela quer melhorar, ela não quer mais ser Deus, eu quero que o Senhor me ajude a mudar. Por que a gente vem na igreja? Pedindo ajuda para Deus para melhorar. Então a pessoa vem na igreja porque ela não quer mais ser desobediente, não quer mais ser pecador, não quer mais ser enganador, não quer mais ser mentiroso. A pessoa quer mudar. Então ela vem na igreja e diz, Deus, eu sozinho não estou conseguindo, mas Senhor, eu quero a sua ajuda. A pessoa vem na igreja pedir ajuda para Deus para cada dia ser melhor. E isso chama-se temor. Amém? O anjo se acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. O anjo não está aqui, não é para você adorar anjo, não é para você pedir, nunca se olha para anjo, tá? Esse negócio, você já viu, né? Antigamente tinha muito isso, né? O anjo da guarda. Você sabia que é pecado orar para anjos? Tem várias passagens na Bíblia que provam, que mostram que não podemos orar para anjos. Nós oramos sempre ao Pai em nome de Jesus. Os anjos, quem manda é Deus. Nós falamos com Deus e quem Deus manda. Os anjos, como se fosse uma empresa, né? São os empregados. Quem manda é o patrão. Quem é o patrão? Deus, em nome de Jesus. Então você pede ao Pai em nome de Jesus e Ele envia os seus anjos para fazer a obra do Senhor Jesus. Nós nunca devemos pedir para isso, para aquilo, não é para Jesus. Ele faz. Ou ele diz assim, ó, provar e vede. Isso aqui é forte, né? A gente tem que começar a provar que Deus é bom. Tem gente que acha que Deus é ruim. Pastor, mas por quê? Porque não vê nada na vida. A pessoa está, às vezes a pessoa está, esse dia eu conversei com a pessoa, está 30 anos de igreja, a vida é uma desgraça. Falei, mas como é que pode a pessoa estar servindo a Deus e a vida é uma derrota? Nós temos que provar, ver que Deus é bom, agradecer para Deus, o Senhor é bom, está escrito que o Senhor é bom. Então se eu sou teu servo, então a minha vida tem que ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Você tem que provar que Deus, você tem que experimentar que Deus é bom. Você tem que falar com Deus, Deus, eu quero experimentar a tua bondade na minha vida. Eu quero experimentar, eu agradeço o Senhor pela tua promessa, mas Senhor, eu quero experimentar. Ele diz, provar e vide, né? Tem que provar, tem que experimentar. Você tem que experimentar na tua vida. Sua família vai, eu já preguei esse tempo atrás, né? Mas sua família vai ver como Deus é bom através da sua vida. Aí sua vida está tudo arrebentado, chega não sei o quê, está sempre reclamando, a família vai ser, poxa, mas cara, serve a Deus, tá, vive reclamando, murmurando. Mas se Deus não é tão bom, não? Então a gente tem que tomar cuidado. Olha lá. Provar e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Está dizendo, você quem quer ser abençoado? Amém. Abençoado quem confia. Confiar. Por exemplo, por que o povo do Egito não entrou na terra prometida? Porque não confiaram em Deus. Deus havia prometido várias vezes, eu vou dar a terra que manda leite, eu vou dar a terra, mas eles nunca agiram como. Se Deus falou que algo é seu, você tem que agir como. Se Deus falou que pelas feridas de Jesus fomos sarados, não adianta pegar Deus, você tem que fazer Deus obrigado. Verdadeiramente Jesus levou sobre si toda a enfermidade. Eu fui sarado pelas feridas de Jesus. Começar a agir como curado, começar a agir como gente que crê. Nós temos que começar a acreditar no que está escrito. Porque muitas vezes acontece, a gente não acredita, a gente não confessa, a gente confessa a derrota, a gente confessa a doença, a gente confessa a miséria, mas não confessamos a verdade. Qual que é a verdade? Que eu fui sarado pelo Senhor Jesus. Eu falei essa semana, a minha mãe, anos atrás, ela tinha sido curada, né? Mas passou um tempo. Aí ele ligou um dia, ela tem tudo arrebentado, não sei o que, porque o médico falou isso, não sei o que, eu tenho cura, porque não sei o que, não sei o que. Eu falei, mãe, você já viu o que Deus fez, você já foi curado pela fé, você viu como é que é. Não sei o que, não sei o que. Eu falei, mãe, a Bíblia diz assim, ó, pelas filhas de Jesus eu fui sarado. Aí ela disse, você tem que começar a crer e confessar isso. Ela disse assim, mas como é que eu vou falar que eu estou curado se eu estou sentindo a dor? Eu tenho que mentir, então? Esse é um dilema dele. A fé ela chama a existência. Como é que a fé chama?
Você crê na Bíblia e começa a dizer, se a Bíblia diz, então é. Como é que Jesus venceu o diabo? Citando o que está escrito. Então você começa a citar o diabo, você começa a citar a Bíblia e vence o diabo. Eu falei, mãe, a Bíblia é verdade? Sim. Eu falei, então cita ela. Ela diz que pelas filhas de Jesus você foi sarado. Ela, mas como é que eu estou sentindo? Eu falei, vai falando, vai citando a palavra, vai confessando a palavra até ela se tornar realidade. Deus falou para Abraão, você vai se chamar pai de multidões. Mas ele não tinha nenhum filho ainda. Antes de ele ser feito pai, ele tinha que se chamar. Ele tinha que se ver como pai de multidões. Você vê que Deus não foi atrás dos outros e falou assim, chame Abraão de pai. Não. Ele chega para Abraão e diz assim, conta as estrelas. Aí ele tenta contar, não dá, fala, é muito. Deus fala assim, assim será a tua descendência. O que Deus estava fazendo? Colocando dentro de Abraão a fé. Para ele crer que ele seria feito pai de multidões. Porque Deus só podia fazer na vida dele se ele cresce. Então, se a gente não crê, Deus não faz. A promessa foi dada para todos. Mas se nós não crermos, nós não vamos ver. Para nós recebermos a promessa de Deus, nós temos que crer nela. Em nome de Jesus. 9, temei ao Senhor, vós os seus santos. Lembrando, pessoal, santo não é aquele aparelho, negócio da parede, não. Santo, a palavra santo significa separado. Toda pessoa que aceita Jesus e se separa para servir a Ele, quem crê e for batizado será salvo. Quando você crê e é batizado, você está sendo separado para Deus. E aí a palavra ser santo significa separado. Então toda pessoa que se separa para servir a Deus, ela na Bíblia é colocada como santo. Por isso que Pedro e Paulo são colocados como santos. Não porque eles eram melhor, porque eles eram perfeitos. Não, mas eles eram separados para Deus. E hoje toda pessoa que serve a Deus, que se separa para Deus, ela é santo, significa separada para Deus. Amém? Aí ele diz, temei ao Senhor vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que eu tenho. Essa palavra é forte. Não, pastor, lá em casa está faltando tudo. Examina, lê, traz para dentro de você. Você está crendo na escassez ou você está crendo na palavra? Não adianta eu orar, Deus abençoe, depois dizer, minha vida não vai, eu não sei porque não sei o que, e não sei o que. Ou você crê ou você não crê. Deus falou para o povo de Israel, como vocês falaram aos meus ouvidos, assim é. Você fica exaltando o problema e diminuindo Deus. Ele deixa isso aqui muito claro, pois não tem falta alguma aqueles que eu tenho. Não é para ter falta. Para você, as suas necessidades serem supridas. Eu tive um testemunho muito forte nesse aqui, e vários na minha vida, mas um que mexeu muito comigo foi lá em Anaranguá, quando nós tínhamos inaugurado o salão novo, salão grandão, 1000 metros quadrados, aquela coisa bonita, que tinha orado, eu tinha dado. Aí foi um domingo à noite, fiz um domingo à noite, fiz o culto e tal, foi domingo, fiz o culto, e sempre domingo a gente fazia as contas, e segunda-feira a gente pagava as contas, segunda-feira normalmente é dia de acertar contas, coisas tudo. E eu separei tudo e tal, o que tinha entrado domingo, faltava 7.700, não lembro exatamente o valor, mas era 7.000 umas coisas. E eu peguei tudo, separei tudo, eu falei assim, tinha marcado no papel, eu tinha que pagar essas contas segunda-feira, até fechar o banco. E faltava 7.000 e pouco. Falei, meu Deus, misericórdia, lascou. Mas eu me lembrei dessa palavra aqui, ele diz assim, não, temei o Senhor, vossos santos, pois nada falta aos que temem. Para Deus, obrigado. Tua palavra diz que nada falta. Que o Senhor supre todas as minhas necessidades. Aí eu coloquei para Deus, está aqui, as necessidades são essa. Meu Deus, eu peguei o papel, marquei tudo no papel. Marquei assim no papel, tudo que tinha que pagar. Senhor, amanhã antes de fechar o banco tem que pagar isso aqui. Então, se nada falta, se o Senhor supre todas as minhas necessidades, então certamente isso vai ser cumprido. Deixei lá no escritório da igreja, fui para casa, eu brincava com meus filhos, um lado da cabeça dizia, como é que você vai pagar? E tinha que pagar. Se não pagasse, o bicho ia pegar. Um lado eu dizia, como é que você vai fazer? Eu falei, meu Deus, segundo sua riqueza, gosto de todos os necessidades. Obrigado, pois nada falta aos que tem o Senhor.
Eu ia agradecendo a Deus e eu louvando a Deus. O lado meu, né, queria ficar preocupado, mas dentro de mim fazia, não, Deus, tua palavra é verdade, vai se cumprir. Comecei a agradecer a Deus, comecei a louvar a Deus por isso, comecei a glorificar a Deus por isso. Fui agradecendo a Deus, obrigado. Em todas as coisas sou mais que vencedor. Nessa também. Aí quando foi segunda-feira, eu cheguei na igreja, normalmente eu ia direto para o escritório. Aquele dia eu cheguei, atendi né, conversei com ele, atendi, então, tinha 3, 4 auxiliares naquela época, né? Tinha bastante igreja com nós. E aí, atendi conversei com esse saiu, já veio outro. E assim eu sempre fico uma hora e meia mais dentro da igreja atendendo as pessoas. Aí no finalzinho, atendi um rapaz lá, o senhor que vinha mais do interior, morava mais no interior, né? Atendi ele, conversei, abençoei ele. Aí, né, quando eu abençoei ele, estava indo embora, deu uns passinhos, ele falou assim, pastor, espera para deixar meu dízimo. Eu falei, tá bom. Aí peguei, abençoei ele, me entreguei um envelope assim, bem simples, assim, bem fininho, né? Até pensei na hora que o professor deu o dízimo, falei, aí ele pegou um papinho, tá bom, entregou para mim. Eu fui no escritório, quando cheguei no escritório, abri o envelope, um cheque dentro. Abri o cheque assim, olhei assim, 7.600, o valor exato que eu tinha para pagar. Eu tive um belo naquele escritório lá que quase levantou fogo que ele tinha. Falei, meu Deus, é fiel, Satanás. Meu Deus não falha, mas é a promessa dele. Não adianta, se eu estou preocupado é porque eu não estou crendo. A preocupação é sinal de que eu não estou crendo. Eu preciso meditar mais, eu preciso orar, né? Meditar mais na palavra, conversar mais na palavra, agradecer mais, para que a minha mente, o meu coração comece a crer. Pois tudo é possível ao que crer. Então, por que não é possível? Porque você não está crendo. Quando a gente não acredita, a gente fica achando, Deus, tomara que Deus me cure. Não, você tem que agradecer. Já fui sarado. A fé chama a existência. A incredulidade também. Não, pastor, aqui o meu caso é difícil, pastor, não dá. Pois é. Quem tem a bênção, ela chega no lugar e abençoa. Quem tem a escassez dentro, quem tem a preocupação, o medo dentro, o medo chama também. O medo é a fé negativa. E como é que eu venço o medo? Começando a agradecer a Deus, começando a louvar a Deus. Lembra de Gideão? Você vê que Gideão, a primeira coisa que Deus faz, antes de usar ele para libertar, na época de Gideão havia uma miséria total. Gideão estava lá fora lutando. Deus nunca vai atrás de quem está escondido na caverna. Naquela época muita gente fez um buraco, né? Faziam uns buracos nas cavernas, nos montes, assim, ó, e se escondiam. Deus não foi atrás desse. Deus foi atrás de quem estava lá fora lutando. Aí chega para Gideão, homem valente, tal, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas, os inimigos da época, né? E aí Gideão disse, mas como? Eu sou o menor da minha casa. A minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menor da minha casa. Em outras palavras, o mais pobre dessa cidade sou eu. Né? Imagina, o mais pobre da cidade era ele. Só que ele não aceitava a situação. E aí Deus falou assim, ó, tu vai livrar. Aí, mas como eu vou fazer? Deus disse, porque agora eu vou ser contigo. Então, já que agora eu sou contigo, você vai vencer todos os teus inimigos como se fosse um só. Mas aí você vai ver que Deus teve que trabalhar, um monte de tempo na vida de Gideão até ele começar a crer. Deus fala aí, não sei o que, ele faz uma oferta para Deus, ele na hora que Deus faz, se és tu, não deixa fazer uma oferta, ele já pega a oferta e leva, Deus recebe. Mais tarde Deus aparece para ele de novo, assim, ó, pega uma oferta, pega o segundo boi de seu pai, pega aquela imagem que meu pai lá tem, lá quebra ela, faz um altar para mim e me oferece lá. Quer dizer, Deus começou a mudar isso dentro dele, até ele começar a acreditar que ele podia. Porque enquanto a gente não acredita, Deus não faz. A fé e a incredulidade, as duas chamam. Uma chama a miséria, a doença, a outra chama a vitória. A fé chama. Como é que a fé chama? Deus obrigado. Em todas as coisas sou mais que vencedor. Sabe uma das coisas mais comuns, infelizmente, dentro da igreja? A gente faz oração, pessoal, eu estou orando para as portas se abrir, e orando, levanta o cajado, glória! Aí você pergunta para o pessoal, esse medo está difícil, hein? E pelo jeito da política vai piorar mais ainda. Quer dizer, o que adianta eu orar, pedir para Deus abrir portas, se você está crendo que a porta vai se fechar?
Se você não mudar a sua maneira de ver, você não vai. Como tu crê, assim. Como tu crê, assim será. Não adianta orar pela prosperidade se você crê na miséria. Não, pastor, que está difícil. Está difícil. Difícil está para Satanás, que não tem mais solução. Para nós somos mais que vencedores. Você tem que começar a agradecer, começar a louvar a Deus. Você tem que começar a agradecer para mudar isso dentro de você. A pobreza, a miséria não está fora, está dentro da gente. Jesus, aonde ele ia, aonde Jesus ia, havia prosperidade. Eu provo. Pedro pescou a noite toda, não pegou nada. Com Jesus encheu 2 barcos. Era falta de peixe? Não, era falta de fé. Jesus foi lá no meio do deserto. 3 dias caminhando, 3 dias. Olha lá, 3 dias. Lá no meio do deserto. 3 dias. Lá no meio do deserto. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O Pedro falou assim: despede esse povo. Nós estamos 3 dias da cidade mais próxima. Esse povo aqui, como é que vai precisar comer? Aí Jesus falou assim para Pedro: dá vocês comida para eles. Dá comida para eles. Pedro falou assim: Senhor, quanto for o pão bastaria para dar comida para essa turma toda? Nós só temos 3 pães e 5 peixes. Jesus disse: basta, tá bom já. Vai sobrar ainda. O que ele faz? Ele pega o pão e pega o peixe. Mas é tão pouco. E não sei o que. Não, ele pega um pouquinho e começa a agradecer. Pai, obrigado. E a Bíblia diz que ele levanta o pão e o peixe e dá graças a Deus. Antes da multiplicação, antes do milagre, antes de ver o resultado, antes de tudo. Você tem que aprender a dar graças a Deus. Não graças a Deus pela miséria, mas graças a Deus porque tem um problema, mas o meu Deus supre todas as minhas necessidades. Você tem que começar a agradecer a Deus antes do resultado. O resultado vem depois da fé. A fé vem antes. A fé, você acredita que Deus vai honrar o que Ele prometeu. Fé é sempre isso. Fé é crer que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Fé é sempre isso. Então, antes de você ver que Deus vai cumprir, você tem que crer que Ele vai cumprir, que Ele vai cumprir a promessa dele, acreditar no que está escrito e começar a conversar. Aí ele levanta, pega o pão e pega o peixe, agradece, diz assim: dando graças ao Pai. E aí mandou sentar. Manda sentar de 50 em 50, de 100 em 100. Organização. Deus abençoe gente bagunçada. Tem gente que não prospera, que não está tudo bagunçado. Não sabe nada, não sabe quanto ele, não sabe quanto sabe. Não precisa fazer de qualquer maneira. Jesus diz: manda sentar 50 em 50, de 100 em 100. Não podia ser 99, podia ser 30, não. 50, 50, 100 em 100. Deus é organizado. Veio o verão, primavera, um atrás do outro, certinho, tudo organizado, tudo na terra é organizado, tudo é organizadinho. Você tem que aprender a organizar a sua vida. Jesus pega o pão, agradece e dá para os discípulos, se for agora, pega e dá para todo mundo. Todo mundo comeu, sobrou 12 cestos cheios. Era só 2 pãezinhos e 5 peixinhos. Mas encheu, todo mundo encheu, todo mundo ficou saciado. E ainda sobrou. Deus, quando Ele faz o milagre, nunca é: Deus abençoa, mas mal e mal. Não, a Bíblia diz que é em glória. Deus supre todas as nossas necessidades em glória. Quer dizer, não é máximo nenhum, é para sobrar 12 cestos. Sempre é para sobrar daquilo que você pede, sempre é para sobrar. Em nome de quem? O 10. Os filhos de leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor. Mas aqueles que buscam o Senhor, pastor, está faltando, falta buscar Deus. Pastor, mas eu vou na igreja. Vai buscar Deus. Não é só vir na igreja, eu vou buscar. Às vezes, até na igreja, a gente vê que às vezes a pessoa está na igreja, não estou aqui para te ofender não, mas estou para te ajudar. Às vezes a pessoa está no culto, e a pessoa está distraída. Você quer me deixar nervoso, pouca coisa me tira do sério. Mas quando eu vejo na hora da busca, a pessoa fica assim, ou vai não sei o que, ou vai não sei o que, e correndo para Jesus. Por quê? Olha o que diz: mas aqueles que buscam o Senhor. Aí a pessoa não busca Deus, ela está na igreja. Mas estar na igreja não é buscar Deus. Estar na igreja, você vem, ou você tem que dizer, mesmo estando na igreja, às vezes não está buscando.
Então na hora, por que a gente pede? Fecha os olhos. Você esqueceu lá fora, chegou aqui, fecha os olhos, chega um pouco mais cedo, fecha os olhos. Ah, tem que tomar água antes, tem que ir no banheiro, vai no banheiro antes. E chegou, começou a buscar, agora eu vou buscar. Fecha os olhos, vamos buscar. Vamos clamar, vamos em casa, tem um tempinho. Pastor, está faltando isso, ó. Aqueles que buscam o Senhor. Você não quer ter falta, vai buscar Jesus. Não é a religião não é suficiente. Buscar a Deus de verdade, a Deus é a tua presença, né? E às vezes a gente até ora. Esse dia eu conversei com uma pessoa, nós estamos conversando sobre isso, e a pessoa falou para mim, pastor, mas eu oro. Eu falei assim, mas como assim tu ora? Pastor, eu oro, eu peço isso. Falei, isso é bom, mas buscar a Deus não é só ficar mandando uma lista de pedido para Deus. Buscar a Deus é você dizer, Deus, eu quero a tua presença. Deus, tu és o meu Senhor. É você buscar o Senhor. Às vezes a pessoa já chega com uma lista, Senhor, isso. Amém? Legal? Não, primeiro busca o Senhor. Vai buscando, vai adorando. Os que buscam o Senhor de nada tem falta. Não tem. Deus supre todas as nossas necessidades. Vai buscar de verdade, gastar tempo. Se você realmente acredita na palavra, você começa a dizer, peraí, a partir de hoje eu vou começar a levar mais a sério minha vida com Deus. Você vive bem aqui, né? Realiza seus sonhos, alcança suas vitórias e ainda senta na mesa com Jesus. Olha, né? Faz um monte, faz faculdade, faz um monte de coisa, né? Querendo sucesso. Não é errado, o que eu vou fazer? Mas às vezes a gente não gasta um tempo buscando o Senhor. Conversando com uma situação, né? O pessoal conversando, eu sou vigília, né? O pessoal fala, pastor, vou ficar 3 horas. Eu falei, a gente ficava 3 horas assistindo um filme, ficava 3 horas mexendo no celular. Por que a gente não pode ficar 2, 3 horas buscando o Senhor? Se a Bíblia diz que Deus supre todas as nossas necessidades, por que a gente não gasta mais tempo buscando o Senhor? Gastar o tempo, fecha o teu porta, chega em casa, fecha a porta do quarto e fala ao teu pai, com teu pai. Teu pai que vem em secreto te recompensará. O tempo que você passa em secreto com o Senhor. Eu digo a você, eu não consigo abençoar ninguém que não se conecte com Deus. Não dá. Eu posso te levar até ela, eu posso te mostrar o caminho, mas só você pode dizer, Deus, eu quero a tua presença. Deus, eu quero comunhão. Você vai ver, Judas estava do lado de Jesus o tempo todo, estava ou não estava? E por fim ele foi para o inferno. Não tem um pastor melhor do que Jesus, não tem. Mas se a pessoa não quiser, ninguém consegue. Ele estava com Jesus, mas a única coisa que ele queria era dinheiro. Sabe que tem gente assim na igreja? Não estou dizendo que é errado ter dinheiro. O problema é que o foco era o dinheiro. A própria Bíblia diz, né, que o problema é a oportunidade já vendeu Jesus por 30 moedas. A gente fala uma coisa, Judas estava com Jesus, mas só pelo benefício, não porque queria Deus, porque queria Jesus. Às vezes a gente consegue estar na igreja só pelos benefícios. Não é errado os benefícios. Os benefícios são nossos, são direitos nossos. Mas o principal, busca o Senhor. Porque aqueles que buscam o Senhor, começam a agradecer em Jesus. Prepare seu coração com Jesus. Nós vamos louvar, buscar o Senhor Jesus. Comece a agradecer a Deus pelas bênçãos. Encontre uma promessa. Pastor, eu tenho um problema. Vou resumir para você. Vamos lá. Se você tem um problema, não é fácil vencer. Vamos lá. Primeiro, você tem um problema. Procure uma promessa que resolva isso. Tem mais de 30 anos na Bíblia, então não falta promessa. Para cada área da sua vida tem uma promessa. Você encontrou a promessa na Bíblia, para aquilo que Deus prometeu, você pensa aqui é uma boa, nada falta, né? Então você encontrou a promessa, comece a agradecer a Deus. Senhor, obrigado, porque está escrito, não só de pão virá, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Senhor, está escrito, se busca o Senhor, de nada tem falta. Senhor, o Senhor vai suprir a necessidade de Jesus. E começa a agradecer, começa a louvar, começa a agir a fé, começa a agradecer a Deus por isso. Jesus chamou para o leproso, ele falou assim, vai lá, chega assim, cura nós. Jesus falou assim, vai lá e se apresenta ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou. Qual que é a oferta que Moisés tinha ordenado? Moisés tinha feito ordenado uma oferta, foi Deus que ordenou, né?
que quando alguém era curado da lepra, eles tinham que pegar uma oferta e levar para o sacerdote. O sacerdote ia examinar eles, né, para ver se eles realmente estavam curados. Só que quando Jesus falou assim, ó, vai lá até o sacerdote e oferece a oferta que Moisés mandou. Só que eles não estavam curados ainda. Deus vai lá, diz assim, ó, e indo eles no meio do caminho, perceberam que estavam curados. Eles tiveram que primeiro andar pela... Eles podiam dizer, Senhor, mas como a gente vai lá? A gente não está curado ainda. A cura acontece quando você crê. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Milagre acontece quando você crê. Tudo é possível aqui. Fecha os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor. O Senhor nos chamou, Pai, em todas as coisas ser mais que vencedor. Pai, eu quero pedir ao Senhor, prepara nosso coração, perdoa nossas fraquezas, Pai. Perdoa as vezes que nós reclamamos, murmuramos, as vezes que nós deixamos passar, meu Deus. Às vezes, Deus, que nós reclamamos, Pai, eles começamos a nos ver como vítimas, começamos a nos ver, meu Deus, como derrotados, começamos a nos ver, meu Deus, como doentes, Pai. Não, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedor. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ah, Deus, eu invoco o Teu nome agora, pela Tua igreja, Pai, por cada uma das 400 almas. Eu te agradeço por cada uma delas, Senhor. Eu louvo o Teu nome por cada uma das 400 almas, glorificando e exaltando o Senhor, Pai, pois nada falta aos que temem o Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela Tua promessa, pela Tua palavra. Eu invoco o Teu nome pela salvação da nossa família, Pai, pela salvação da nossa casa. Chama pela salvação de cada uma das 400 almas. Eu digo, venho, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada uma delas. Eu determino a libertação, a bênção, a graça e a paz, em nome do Senhor Jesus. Levante a mão para o céu com a mão aberta no Senhor Jesus. Levante a mão no céu com a mão aberta com Jesus. Pai, no Senhor Jesus, a Sua palavra diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. E eu oro agora em nome do Senhor Jesus. Coloca na mão do Teu povo, Pai, a Tua bênção. Pai, aqueles que precisam, prosperidade é um dom do Senhor. Pai, neste momento eu abençoo o Teu povo, abençoo a vida, a família, Pai. Determino sobre eles a bênção do meu Deus, que enriquece e que não dá desgosto. Eu abençoo e abençoo com Jesus. E amém. Amém? Em nome do Senhor Jesus.